Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos está ouvindo. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico ortopedista e co-apresentador do podcast Muito Além do Gesso, junto com meus amigos André e Noel. Estamos começando o 5º episódio do nosso podcast e estamos muito felizes que vocês tenham entrado bastante em contato conosco, dado críticas, sugestões, falado que estão gostando. Então, quero lembrar vocês que estão nos ouvindo para seguir o nosso podcast na sua plataforma favorita e para curtir nossa conta lá no Instagram, podcast.ortopedia. Noel, sobre o que a gente vai falar hoje? Boa, Leandro. O assunto hoje é muito interessante, é esse burburinho, esses boatos que estão correndo nos grupos de WhatsApp, nos grupos no Instagram, sobre residência em ortopedia que vai mudar a duração. Para quem está nos escutando e é estudante de medicina ou quer prestar ortopedia, depois de incontáveis 6 anos de faculdade de medicina, você presta mais uma prova de residência médica e você está sendo convidado a entrar no mundo da ortopedia por uma residência médica que dura 3 anos de duração. Hoje em dia ocorre uma discussão importante se esses 3 anos irão aumentar para 4 anos. É importante ressaltar que nem eu e nenhum membro da equipe do podcast Muito Além do Gesso está relacionado com a SET, que é uma instituição da SBOT que irá decidir sobre isso, mas aqui podemos tecer as nossas opiniões pessoais e fazer comentários sempre construtivos, às vezes destrutivos. Então, eu acho que esse é o nosso assunto de hoje e já passo a palavra aí para o André. E aí, André, você conhece algum lugar que também é 4 anos, é tudo 3 anos? Como é que a gente tá, meu? Falando em comentários destrutíveis, né, Noel? Incontáveis 6 anos, tem alguma coisa errada, né? Mas vamos lá. Eu acabei tendo uma experiência fora do Brasil, na Alemanha, e quando eles falavam que a residência demorava 6 anos e meio ou 7. Aí eu falei, bom, mas como assim demora 6 e meio ou 7, né? Que história é essa? E aí depois eu fui tentando entender um pouquinho como é que é o dia a dia. Quando você vai acompanhando fora, você faz algumas perguntas, eles explicam, mas muitas vezes você não entende. E eu descobri que eles têm um logbook, que eles chamam, que eles vão registrando as cirurgias e que eles têm que ter um número mínimo de procedimentos de cada tipo, e algo que me pareceu muito interessante, porque muito mais do que a duração, eles se importam com o conteúdo. E então, eu não sei, eu vou abrir aqui para vocês, para que vocês falem o que vocês já viram, o que vocês não viram, mas a sensação que eu tinha, lógico, não dá para comparar uma residência de 6 ou 7 anos com uma de 3, mas que a formação claramente era melhor. Sim, outro país, outra realidade, mas eu acho que faz sentido. E aí, o que vocês já viram por aí? Bom, eu fiquei 2 vezes 1 ano nos Estados Unidos, né? E o que eu vi lá funciona bem diferente daqui, né? Porque lá, desde o começo é diferente, né? O colegial, que nosso é 3 anos, lá são 4 anos. E daí você não entra direto para a faculdade de medicina, você entra para o que eles chamam de undergrad, que vai ser uma faculdade de 4 anos, que as pessoas que vão fazer medicina vão fazer várias. Eles podem fazer o pre-med, eles fazem biologia, anatomia, fisiologia, biomecânica, tem várias opções. Depois desses 4 anos, ele vai prestar medical school na faculdade de medicina, que aí são mais 4 anos. E quem quer fazer ortopedia vai fazer uma residência de 5 anos, sendo que o primeiro ano, na verdade, ele é quase um interno. Assim. Também é difícil, né, André, quando você está fora entender as coisas, para eles é tão óbvio que eles quase não conseguem te explicar. Mas aí são 5 anos no total, e fora que muitos, como aqui no Brasil também, isso a gente vai conversar já, vão fazer um fellow no final, né? Então, a diferença de idade entre quando alguém aqui no Brasil que entrou direto da faculdade, ou fez do colegial, fez 1 ano de cursinho, até ele terminar o R4, pelo que eu vejo em geral, a pessoa está terminando no Brasil o R4 quando ele tem uns 26, 27, 28 anos. Lá, o pessoal terminava já com 32, 33, o que é uma diferença bem grande. Mas aí, Noel, o que você acha? 3 ou 4? Cara, a gente vai responder isso no final do podcast, né? A gente vai responder isso, então acompanha a gente até o final. Mas o que eu queria comentar era, para os estudantes de medicina que estão nos escutando, a residência de ortopedia é totalmente diferente da faculdade de medicina e da clínica médica, porque
contando uma história da residência. Quando você vira R1 de ortopedia, imagina, você vai entrar numa cirurgia, né? Aí teu R3 ou o cirurgião principal, o assistente, fala assim, pô, Leandro, pega lá um alicate. Aí eu lembro que eu estava instrumentando, né? Vê um alicate. Você fala meio baixinho, assim. Você não sabia se alicate era o termo certo. Vê um martelo, vê a broca. Então é uma coisa muito diferente, né? Então é normal que... Eu acho também, na verdade, não, que é engraçado que é muito diferente do que os acadêmicos pensam quando eles estão prestando medicina, ortopedia, né? Porque Sim. eu lembro que, assim, tipo, pelo menos lá onde eu fiz faculdade de residência, o interno, quando ele passa no estágio de ortopedia, ele passa muito no pronto-socorro, ele não vê direito o que está acontecendo, entendeu? E, tipo, o pessoal da ortopedia, a gente é informal, tem um lance meio hierárquico que o R3 está fazendo menos coisa, o assistente está fazendo menos coisa, então o cara tem uma cabeça assim, putz, é super tranquilo a ortopedia, né? E eles não têm noção que... Eu tenho certeza que eu posso falar que residente de ortopedia é o residente que mais estuda disparado, pelo menos em média, né? A gente E trabalha tem também, né? E trabalha. Estuda e trabalha, né? Eu concordo com você. Então, aí já vai para uma primeira questão polêmica que eu acredito, tá? Como é uma residência muito específica, foi uma frase que eu ouvi do meu R+, quando na minha primeira semana de R1 aqui. Então, estava na minha primeira semana de R1, chegou um paciente lá com uma fratura, enfim, de tornozelo, e aí tinha um eletro pré-operatório, né? E aí eu estava lá no R1 e eu gostava de eletro. Eu gostava, sabe? Hoje em dia não gosto, mas na época eu gostava de ver eletrocardiograma. Não é um crime. Não é um crime, não é um crime, pessoal. Eu gostava de eletrocardiograma, desculpa. Aí eu peguei o eletro. É uma confissão. É uma confissão, né? Eu gostava de eletro. Aí eu peguei o eletro para o meu R+, e falei, cara, não sei se dá para a gente operar aqui, parece ter, eu nem lembro o que era, eu vou chutar aqui, tá um bloqueio de ramo, olha aqui e tal. Aí ele chegou, me colocou de um lado, me tirou da sala e falou, olha, Noel, o negócio é o seguinte, importante agora, tá? Tudo que você fez agora, esquece, não é para falar mais, tá? É um assunto sério isso, esquece eletro, esquece clínica médica, está proibido de falar qualquer coisa relacionada a isso. E aí eu vi o tom dele sério e falei, não, esse cara não tá para brincadeira, então eu acho que eu vou levar isso a sério. E a verdade é que eu levei tão a sério que hoje em dia o fato de a gente trabalhar na medicina privada, ou mesmo no pessoal que está no SUS, o pessoal esquece totalmente outras coisas da medicina mesmo. Eu não estou falando aqui para a gente virar clínico, pessoal. O pessoal já vai me martirizar aqui. Mas eu não sei se talvez esse quarto ano, lógico que é muito espaço para a gente aumentar o treinamento cirúrgico, aumentar o estudo em ortopedia. Mas será que não é uma oportunidade boa para a gente refletir? Estou falando refletir, amigos. Não estou falando totalmente mudar as coisas, mas refletir sobre outros tipos de treinamentos, outros tipos de qualidades. Será que realmente a gente tem que pensar que na Alemanha que o cara faz um pouquinho de cirurgia geral antes? Será que a gente não perde um pouco dessas características e qualidades que a gente poderia ter? Eu lembro que antigamente eram 4 anos de residência, né? Na Santa Casa, eu acho, e o cara rodava na cirurgia geral. Então, isso era uma coisa que era só na Santa Casa. E aí depois eles pararam porque eles seguiram as regras da SBOT. Mas sabe o que eu acho, Noel? Que eu vou até dar um exemplo diferente, né? Você está num voo e você vai aterrissar. E aí tem uma baita de uma neblina e o piloto fala que vai mudar e que vai ter que andar mais 1 hora e vai aterrissar em outro lugar e todo mundo fala, pô, não é possível. A vontade que dá é falar assim, não, tá bom, vamos aterrissar todo mundo na neblina, cair com o avião de cabeça no chão. É muito do que é combinado, não do que... Estava combinado 3 anos. E aí, de repente, vão prorrogar para 4. Eu acho que se você pensar, são 4, vamos ver se vale a pena, é uma história. Mas para quem já está nesse voo, deve ser uma sensação esquisita. Mas o que eu compreendo é que para quem já entrou, acho que não vai mudar durante, são só para as turmas novas, né? Eu acho que, realmente, assim, se for o cara que já estava fazendo R1, que entrou para fazer 3 anos, de repente você vira assim, então, agora virou 4 anos, realmente é errado, mas eu acho que vai mudar só para as turmas novas. A questão é, tipo, poxa, a ortopedia cresceu muito nos últimos anos, né? Nos últimos anos, eu digo nas últimas décadas, né? Nos últimos 5 anos. Então, poxa, nós temos 3 especialidades diferentes, né? E toda hora que a gente vai discutir algum caso que a gente tem em comum, eu vou falar de quadril para vocês, o André fala de trauma, o Noel fala de joelho, poxa, cada subespecialidade é um mundo, né? Então, você pensar 3 anos para o cara conhecer tudo isso, talvez seja realmente muito pouco tempo, entendeu? Mas já falando então, acho que um pouco desse lado a favor de ser 4 anos, agora eu vou fazer um pouco advogado do diabo. Se você for aumentar mais 1 ano
para a maioria das residências continuarem... Porque, assim, na verdade, muitas residências do Brasil são ortopedia e traumatologia, mas são muito trauma, né? Tem muita residência por aí onde se faz muito trauma e o cara vê pouco ortopedia. Se você for aumentar um ano onde a pessoa não vai ver muita coisa diferente, eu acho que as pessoas não valem. Mas se você for aumentar um ano, e poxa, tudo bem que nem todo hospital vai ter um serviço de tumor, um serviço especializado pra caramba, mas é questão de fazer rotações externas, fazer estágios, tem jeitos de você suprir essas deficiências, né? Um argumento que, Leandro, a gente tem que pensar de modo sempre positivo é que as pessoas estão fazendo isso para ajudar, né? Para o bem, para melhorar. Mas a gente sabe, a gente agora pensando na cabeça do residente, tá? Que, pô, às vezes o residente é uma mão de obra qualificada, ele serve para trabalhar. O cara vai pensar, pô, então vamos deixar aqui mais um ano para trabalhar, pô, não tem preceptoria, não tem ensino, não tem educação continuada. Aí realmente é complicado você mudar uma regra dessa sem agregar tanto. No entanto, o Brasil é muito grande, né? A gente sabe que tem diversos serviços com diversas características, às vezes na própria cidade, né? Então, né, André, o que você acha? Pô, deixar os guerreiros lá um ano a mais para tocar função é complicado, né? Acho complicado, mas uma coisa que me incomoda até um pouquinho mais são algumas residências que simplesmente travam a programação do último ano. Isso a gente sabe que acontece para que as pessoas estudem para a prova da SBOT. Não que a prova não seja importante, mas eu acho que isso não é uma maneira de se formar pessoas, de se formar cirurgiões. Eu acho que a prova deveria ser uma consequência, um final. Eu acho que parar para... Assim, você já tem só 3 anos, e aí você para um deles, eu acho que isso é complicado. Eu acho que a residência ela não deveria simplesmente só se importar com a forma. A forma pode ser no tempo, mas ela deveria estar mais focada em apurar mais o conteúdo, não como prova, com a quantidade de cirurgias, talvez com algumas coisas, algumas provas anuais, como talvez o modelo americano de vestibular. Eu não sei se vocês conhecem sobre isso, eu conheço muito pouco, mas eu acho que deveria ter alguma coisa um pouco mais contínua. O que vocês acham? A questão do vestibular americano eu conheço um pouco, assim, eles têm uma prova que seria meio equivalente ao nosso vestibular, né, que é o SAT, se eu não me engano, que chama, que é uma nota meio que o cara faz das provas, não sei, acho que é ao longo dos anos, não é uma coisa que você faz uma prova única, são todos os anos de colegial, não tenho certeza, mas eu sei que assim tem muita parte de avaliação de coisas extracurriculares, então, poxa, todo mundo sabe a parte dos esportes, mas também tem se o cara fez parte do clube audiovisual, se o cara fez parte do jornal da escola, tudo isso vai entrar na avaliação. E uma parte que eu acho interessante é a questão que eles têm também uma carta meio tipo assim, que a pessoa escreve de intenção, assim, que é óbvio que assim, as pessoas são ajudadas tal, mas mostra meio um pouco mais o lado humano da pessoa, não vira aquela coisa só de nota, né? Todo mundo conhece aquela pessoa que era excelente de nota e, tipo, não era uma pessoa... Você olhava, não parecia que ia ser um bom médico, né? Não é uma pessoa legal de conversar, não é uma pessoa extrovertida tal. E todo mundo sabe daquelas pessoas que, tipo, não são bons de notas e todo mundo adora trabalhar junto, que a pessoa é muito boa tal. Tem muitos aspectos, né? Eu acho que... Mas sabe que... Desculpa, mas... Vai lá. Olha só o que eu acho. Na época eu não achava, mas eu vi até um podcast que um amigo me recomendou, que ele falava muito sobre startup, né? Que é o cara que meio que se imagina no futuro resolvendo um problema do futuro. Hoje em dia eu vejo que isso é muito importante. Hoje em dia eu vejo que talvez se você tem conhecimentos diversos, talvez alguma coisa relacionada com oratória, com apresentação, com trabalho social... Mas eu não entendi, André, você está falando isso durante a residência? Talvez se você faz um estágio em algum outro lugar, eu acho que a nossa residência ela tem um formato muito travado, e eu acho que esse tipo de coisa poderia ser valorizada Desculpa, de alguma André. maneira. André, desculpa, vou te interromper, cara. Queria ver você no R3 de ortopedia, querendo operar até a vizinha que torceu o pé, falando aula de oratória, hein, meu? Você imagina o André no R3 ou não? Tem que se botar no lugar, né? Falar isso Não, agora. eu quero falar do André no R3, o cara que queria operar, pegava o bisturi de todo mundo para operar qualquer... Ou cara, o André no Não tá R4 de colando, né? Não trauma. tá colando. Não, vem com esse papo, meu. Não, isso não ia colar nunca na época, mas hoje em dia que eu vejo isso.
sim. A gente olha com outros olhos, Entendeu? isso é normal. Então, Eu acho que talvez assim, tipo, eu fico pensando se talvez tivesse um espaço para você fazer coisas extracurriculares durante a residência, mas eu fico pensando também se a própria residência tem que oferecer isso, entendeu? Porque, poxa, hoje em dia tem muitos serviços de residência que é em um hospital particular, e hoje em dia tem muitos lugares que é cidade menor. Eu acho que os caras não vão ter estrutura mesmo, é utópico achar que algum lugar desse vai ter estrutura para fazer uma coisa extracurricular, mas de repente você dá um espaço para o cara, e nesse aspecto, por exemplo, você quer fazer coisas diferentes hoje em dia. Putz, a única coisa boa, talvez, que a pandemia trouxe foi justamente a disponibilidade de um monte de coisa online à distância, daí talvez faça sentido, né? Não sei. A gente sabe que também tem muito ortopedista se formando, né? Tem uma linha de pensamento nesses 4 anos, não é opinião minha, isso é uma coisa que se fala, né? De tentar aumentar a reserva de mercado, entendeu? Que é uma coisa que, pô, agora vai ter 4 anos, vai ter menos gente prestando ortopedia, né? Eu acho que a residência de ortopedia ainda é uma boa residência, o pessoal se forma bem, sai bem, mas é uma questão interessante, né? Será que isso vai evitar com que o estudante de medicina preste Eu não ortopedia acho. porque é um ano a mais? acho que Não não. acho. Eu acho que não. Eu acho que o cara vai, se o cara gosta, não vai ser 3 ou 4 anos vai fazer diferença. Eu acho que se for essa a intenção, não vai dar certo. Mas uma coisa assim, você falou de parte financeira, uma coisa que eu acho interessante, então, por exemplo, eu falei da questão dos Estados Unidos, né, que os caras terminam mais velhos, 32, 33 anos, no Brasil mais novos. Isso acaba criando uma diferença muito grande na vida pessoal das pessoas. Então, aqui quando eu vejo os R3 terminando, tem alguns que têm filhos, são casados, mas eu acho que é a minoria. Casados até tem mais alguns, mas filhos com certeza é a minoria. Quando eu estava nos Estados Unidos, a maior parte dos fellows já eram casados e tinham filhos. Só que eles tomam muito empréstimo lá. E é diferente de tomar um empréstimo nos Estados Unidos, que os juros é super baixo, você confia que vai ficar baixo, os ortopedistas ganham mais quando terminam, então é aquela coisa meio de hipoteca, né, que os caras pagam em 30 anos. No Brasil não dá para o cara fazer isso, né, então a gente começa a atrasar demais e começa a deixar o residente brasileiro se formando mais tarde, onde talvez ele vai ter filho, vai estar casado, vai ter mais coisa para ele pagar. É difícil, né, poxa, as pessoas não pagam as contas dela, precisam viver, né, nem só de ortopedia se vive, né. E o residente tem uma bolsa, né? É uma bolsa que ela aumentou desde nossas épocas, né? Mas continua não sendo uma bolsa muito boa, né? Tem Mas muito acho que cara que relativamente trabalha não fora. aumentou, né? Acho que aumentou foi absoluto, mas com inflação tudo acho que é meio Sim. igual da nossa época. Sabe o que era interessante na Alemanha? O residente, ele tinha um carro, lógico, na Alemanha, né? Ele tinha um Audi pequeno e ele morava na cidade. O chefe, ele já tinha um Audi, uma Mercedes grande. O chefe do chefe, ele tinha um Porsche, e o cara que era o chefão do hospital, ele vinha de bicicleta, que esse morava exatamente do lado do hospital. Porque todo o resto era igual. Mas eles também já casavam, eles casavam por via de regra, lógico, cada um com a sua situação durante a residência. Era muito normal o residente já ter filho, o que talvez não seja tão comum assim, pelo menos de uma maneira geral. Eu diria que é uma minoria. Tem uma questão também aí que eu acho que muda, que é, putz, lá na Alemanha o cara não paga educação, não paga seguro-saúde, né? Então essas coisas aumentam muito o custo aqui no Brasil, né? Você pega, eu tô com filho pequeno agora, sei bem que ao zero o custo já aumenta bastante, né? O Anel já vai entrar nessa também. Não, é verdade, mas o que o André falou, acho que a gente pode até fazer uma brincadeira aqui, né? Eu não sei se o pessoal tá com áudio aqui, os residentes de ortopedia, Porsche, acho que o pessoal tá mais de bicicleta, né? Bom, hoje em dia eu tô nessas, eu nem tenho mais carro. A gente tem um carro, eu e minha esposa, e o resto é tudo Uber. Que o Audi lá era o mais Gol, básico. Né? Era o Gol normal, aqui. né? Mas eu acho que talvez nesse 4º ano, agora falando de maneira prática, né? Pensando que, sei lá, no meu R3, né? Não sei do R3 de vocês. É inegável que a gente se preparou para a prova, entendeu? É inegável que a gente parou um pouco de aprender a prática e tentar ser um pouco mais favorecido na rotina para estudar para a prova. Uma coisa mais tradicional no meu serviço. Não sei onde vocês fizeram residência, se também era isso. O R3 o residente que apanhava no bom sentido, tá, pessoal? Ninguém era agredido fisicamente, às vezes. Mas é porque no pavilhão, né? Sei não. Sem conflito de interesse. O R3, ele era, não, deixa o cara, deixa ele estudar um pouco, tal. Então, vocês também tinham isso de vocês serem liberados um pouquinho no final para estudar ou não? Sim. A gente não chegava a ser liberado, assim como a gente ouve alguns serviços que realmente o R3 não pisa mais no hospital. Isso não existia.
Mas assim, que quando dava para liberar alguém, o R3 ir embora, tinha os estágios mais tranquilos, isso tinha, com certeza. Porque pensando nesse quarto ano, tentar ser criativo e objetivo. O cara vai poder operar mais, né? Ele vai poder entrar mais no centro cirúrgico, ver cirurgias diferentes, tal. Agora a gente tem que tomar cuidado para esse ano não virar um ano preparatório para o TEOT, né? Senão o cara vai falar, pô, já Exato. aprendi tudo até o R3 e vai passar esse ano no solo do TEOT. Então, tem muitas coisas novas que estão crescendo, né? A gente falou brincando da cardiologia, mas sei lá, algumas coisas têm mais a ver com ortopedia, ele pode, né, tentar aprofundar o seu conhecimento, tá? A gente brinca de reumato, né? Falta reumato bom, talvez falta a gente aprender um pouco mais de reumatologia, não sei, coisa louca isso, né? Mas sabe que uma coisa que eu vejo que era diferente, pelo menos na minha época, que eu acho que mudou para agora, existia claramente uma competição entre as pessoas e entre as escolas para as melhores posições de aprovação no SBOT. É que não tem mais posição, né? Não tem mais Então, posição. mas é uma coisa que já mudou, né? Mas isso claramente existia. Isso não era assim, você liberar o seu residente ou fazer com que ele estudasse não só para que ele passasse, mas isso era uma coisa clara que existia. Mas você acha que hoje em dia é politicamente correto? Desculpa, Leandro. Imagina voltar a colocação, voltar às posições, aparecendo o nome e tudo. Eu sei que para vocês foi uma coisa natural, que na época de vocês tinha posição. Na minha época, quando eu prestei, acho que foi o primeiro ou segundo ano que não tinha mais posição, que não saía mais como cada um e não tinha mais o primeiro do TEOT, sabe? Hoje em dia a gente vê escolas aqui de São Paulo que antigamente separavam por classe, de acordo com a nota. Eu estudei num colegial que era assim, e aí, tipo, o cara da 6 versus o cara da 1. Eu entendo que isso fazer uma competição saudável, né, André? Na época, sei lá, você é de uma escola X, de uma escola Y. Mas será que hoje em dia daria para voltar isso, cara? Vamos pensando aí na galera que é residente hoje. É que o politicamente correto muda muito rápido, né? Eu estava vendo um pouquinho o filme do Conan, né? No filme do Conan Conan... o Bárbaro. O Conan que Conan talvez... ortopedista. Basicamente, assim, só descrevendo uma cena, um camelo cospe nele, ele dá um soco num camelo e o camelo desmaia e todo mundo achava normal naquela época. Ô, Leandro, talvez o André, hoje em dia isso não fosse bem aceito, né? Leandro, o André, depois de acordar às 5 da manhã, acordar, dar banho nos 2 filhos, ir pro centro cirúrgico, operar o dia inteiro, voltar, ele ainda viu o Conan antes de dormir. O Conan é bom, cara, é um filmaço. Acho que eu consigo descrever. Mas eu consigo descrever as falas do Conan. Acho que eu nunca vi o Conan, na verdade. Mas para ser honesto, assim, eu acho que a questão das notas não é nem tanto politicamente correto. Para mim, a questão das notas era muito porque, querendo ou não, tem muita diferença entre os examinadores, entendeu? Então, você pega... Poxa, eu tive, na questão do exame físico, eu tive um examinador que eu consegui ver no dia, o cara viu o papel lá que ele escreveu. Um examinador me deu 4 A's e 1 B, na parte do exame físico, o examinador me deu 2 B's, 2 C's e 1 D. Tipo, qual o sentido? Não dá para ter tanta discrepância, entendeu? Então, eu acho que o principal das notas era mais por causa disso. Eu acho que o politicamente correto, não acho que foi tão por causa disso que acabou. E a prova do TEOT, honestamente, hoje em dia eu enxergo ela diferente, sabia? Quando a gente é residente, a gente tem muita raiva da prova do TEOT e tal, mas hoje em dia eu vejo que ela tem um valor importante, assim, sabe? Por exemplo, a parte de habilidades não tinha quando a gente prestou, né? E, por exemplo, esse ano eu fui lá de examinador e tinha para fazer uma banda de tensão lá no modelinho, né? E eu pensei assim, tipo... E quando eu os 5, acho que eu examinei 5 candidatos, os 5 candidatos que eu examinei souberam fazer direitinho a banda de tensão, entendeu? E tinha pouco tempo, era 5 minutos. Eu lembro que quando eu vi a questão, eu falei, nossa, os caras vão muito mal nessa questão. E todo mundo soube fazer. E é óbvio que as pessoas sabem fazer, porque elas sabem que isso cai, e elas vão estudar e vão em cursos, tem um monte de curso AO e outros lugares privados aí que fazem curso, mas no final, o final é positivo, entendeu? Todo mundo sabe fazer uma banda de tensão, entendeu? Então, querendo ou não, esse estressezinho da prova faz as pessoas irem melhor, entendeu? Eu acho que tem um lado positivo. Mas fazendo uma rodada aí de sugestões, vamos lá, quarto ano, vocês acham que, passando ideias... Eu acho que a gente pode fazer agora... Geral. A gente falou que no final a gente ia dar a opinião de todo mundo. A gente podia falar cada um o que acha, se sim ou não. É uma boa. Pode começar, Leandro. Eu acho que sim. Eu sou a favor, sim. Eu acho que tem muito mais matéria hoje em dia, as pessoas têm que operar muito mais do que elas operam. Infelizmente, eu acho que no começo talvez não seja tão positivo, porque eu acho que não vai agregar tanto, mas essas questões negativas que a gente falou ao longo do episódio,
eu acho que você sempre tem que dar um passo para depois se acertar, entendeu? Então, a partir do momento que você criar o 4º ano, eu acho que talvez sim, as primeiras turmas talvez vão se prejudicar um pouco, porque isso não vai estar bem organizado, mas com o passar do tempo as residências vão se organizar, a SBOT vai se organizar e eu acho que vai ser uma coisa positiva, assim. Vocês? Eu acho que tem uma outra questão em relação ao 4º ano. Resposta sim ou não? Não. Que eu vou colocar um pouco relacionado ao conteúdo ou à quantidade de coisas práticas. Na minha opinião, aconteceu uma mudança muito positiva, que foi uma regulação que começou a ser um pouco mais respeitada em relação à carga horária das residências. Realmente, isso na minha época, na época do Leandro, eu acho que o Noel também, a gente fazia uma carga horária muito maior do que a carga horária de hoje em dia. A gente fazia uma carga horária de 100, 120 horas semanais, assim, incluindo plantão e tudo mais. Quando passou até essa regulação, sei lá, vamos pensar que ela passou, eu não lembro o número, 60, 80, enfim, ela diminuiu. Talvez, para que você tenha o mesmo conteúdo, você tenha que aumentar o número de anos. Faz sentido. Então, assim, eu já seria a favor, mas eu acho que a gente tem que se preocupar muito mais com o conteúdo do que com a forma. Eu acho que isso aí precisa melhorar. Baseado no raciocínio do André, com certeza vale mais a pena aumentar um ano e a gente se formar melhor, estudar melhor, do que voltar ao que era antes, você trabalhar 120 horas semanais para tentar caber todo o trabalho e conteúdo, você realmente passar por algumas situações que não são construtivas, não são legais, e você, residente que está nos escutando, vê que isso com olhos positivos. É que nem o Leandro falou, talvez por um momento precise de um pouco de adaptação, talvez um ano ou o 2º ano seja um pouco mais complicado, mas com certeza isso será melhor para a formação dos ortopedistas, que no final das contas é melhor para a classe. Quanto mais gente melhor tem, menos besteira a gente vê, menos complicação, e a gente cresce como ortopedistas mesmo, né? Eu acho que precisa isso, cara. A gente vê muita coisa negativa sendo feita, então a gente vê alguma coisa positiva assim, dá esperança, né? Né, Leandro? É isso aí. Bom, então se algum acadêmico está ouvindo, algum não, né? Espero que tenha bastante. Se os acadêmicos que estão ouvindo, os acadêmicos que estão ouvindo a gente, infelizmente para vocês, nós três, acho que achamos que 4 anos vai ser uma coisa boa, mas felizmente a gente não manda nada, né? Então não vai fazer a menor diferença a gente achar isso, porque quem manda não está aqui, a gente estava apenas discutindo. Esperamos que vocês tenham gostado desse mais um podcast do Muito Além do Gesso. Não se esqueça de nos seguir lá no Instagram, de nos seguir nas plataformas que vocês estão usando. Mandem seus comentários para a gente, suas sugestões, suas críticas. A gente está aqui para crescer junto. Um abraço para todos e até a próxima. Um abraço. Se você se interessa por ortopedia, siga nosso podcast. Um grande abraço.